Quando o clamor vem da dor, existem momentos na vida em que as palavras parecem não ser suficientes. Momentos em que o peso das lutas, das perdas, das frustrações e das decepções se tornam tão grandes que tudo o que conseguimos fazer é clamar. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez hoje mesmo você esteja passando por isso. Você já sentiu como se estivesse no fundo do poço, sem forças para continuar? Já olhou ao redor e percebeu que ninguém realmente entende sua dor? Já tentou esconder suas lágrimas para que ninguém percebesse o que você está sentindo por dentro? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. O clamor não vem de uma fé fraca, mas de um coração que reconhece que só Deus pode mudar a situação. Quando clamamos, estamos dizendo: Senhor, eu não consigo mais carregar isso sozinho. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas que clamaram a Deus e foram ouvidas. O salmista Davi escreveu em Salmo 18:6: Na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Isso significa que nenhuma oração sincera passa despercebida aos olhos de Deus. Ele vê suas lágrimas, ele escuta seu clamor e no tempo certo, ele age. Propósito claro: Deus responde quem clama. Se você sente que está enfrentando batalhas sozinho, se as dificuldades parecem crescer e as respostas não chegam, eu quero te lembrar de algo poderoso. Deus responde quem clama. Nenhuma oração sincera fica sem resposta. Nenhum coração quebrantado é ignorado. Nenhuma lágrima passa despercebida diante dele. Pode ser que a resposta ainda não tenha chegado da forma como você esperava. Pode ser que o tempo da espera esteja sendo longo e doloroso, mas Deus nunca silencia diante de um clamor verdadeiro. Quantas vezes olhamos ao redor e sentimos que estamos sozinhos na caminhada? Quantas vezes clamamos, pedimos, suplicamos, mas o céu parece fechado e o silêncio de Deus nos faz duvidar. Mas o silêncio dele nunca significa ausência. Muitas vezes, ele está nos moldando, nos ensinando a confiar, nos preparando para receber a bênção da maneira certa. A resposta de Deus não vem para nos destruir, mas para nos edificar. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que clamaram e foram ouvidas. Ana, que chorava e clamava por um filho, teve sua oração atendida no tempo de Deus e recebeu Samuel como resposta. Jó, que perdeu tudo, permaneceu clamando, mesmo sem entender, e no fim foi restituído em dobro. O povo de Israel, escravizado no Egito, clamou por socorro e Deus levantou Moisés para libertá-los. O que todas essas histórias nos ensinam? Deus nunca ignora um coração sincero. Ele ouve cada oração, mesmo aquelas que são feitas em meio às lágrimas. A resposta de Deus vem no tempo certo. Às vezes, Ele precisa nos preparar antes de entregar aquilo que pedimos. Quando Deus responde, Ele transforma vidas. A resposta dele não traz apenas solução temporária, mas cura, libertação e transformação. Se você tem clamado a Deus, mas sente que nada mudou, não desista. Seu clamor está subindo aos céus, e no tempo perfeito, Deus abrirá as portas, trará cura, proverá o que você precisa e mudará sua história. Não permita que a espera te desanime. A resposta de Deus virá, e quando chegar, será muito maior do que você imaginou. Confie, persevere, continue clamando, porque Deus sempre responde àqueles que clamam com fé. Na Bíblia, há um exemplo marcante dessa verdade. Bartimeu, o cego que clamou por Jesus. Um homem que vivia à margem da sociedade, esquecido, sem perspectivas, limitado a depender da caridade dos outros para sobreviver. Para muitos, Bartimeu era apenas mais um entre os tantos necessitados da época. Mas havia algo nele que fez toda a diferença. Ele não aceitou permanecer no mesmo lugar.
A Bíblia nos conta que, quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele não hesitou em clamar. Gritou com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que aquela era sua única chance de mudança. Ele não enxergava Jesus com os olhos físicos, mas enxergava com os olhos da fé. Mesmo sem ver, ele creu que ali estava a solução para sua dor. Muitas pessoas que estavam ao seu redor tentaram silenciá-lo, dizendo para ele se calar, para não incomodar Jesus, para não atrapalhar a caminhada do Mestre. Mas ele não se calou. Ao invés de desistir, ele clamou ainda mais alto. Ele não se importou com o que diziam, não deixou que a vergonha, o medo ou a dúvida o impedissem de buscar seu milagre. Ele sabia que Jesus era sua única esperança e que se ele o ouvisse, sua vida nunca mais seria a mesma. E então, algo extraordinário aconteceu. Jesus parou. No meio da multidão, no meio do barulho, no meio da agitação, Jesus ouviu o clamor de um homem que ninguém queria ouvir. O Mestre, que sempre responde ao clamor sincero, olhou para Bartimeu e perguntou: "O que queres que eu te faça?" E Bartimeu, sem hesitar, respondeu: "Senhor, eu quero ver." E naquele momento, a fé de Bartimeu trouxe sua cura. Jesus restaurou sua visão e transformou completamente a sua vida. Essa história nos ensina algo muito importante. O clamor que vem do coração atrai a atenção de Deus. Mesmo que as pessoas tentem te silenciar, mesmo que as circunstâncias te façam acreditar que não há solução, mesmo que você se sinta pequeno diante do mundo, se você clamar, Deus ouvirá. Talvez hoje você esteja como Bartimeu, precisando de um milagre, esperando por uma mudança, e o mundo ao seu redor esteja tentando te calar, dizendo que não há mais jeito. Mas eu te encorajo a fazer o que Bartimeu fez. Clame ainda mais alto. Não pare, não desista, não deixe que nada te impeça de buscar Jesus. Porque quando você clama, Jesus para. Quando você chama por Ele, Ele responde. E quando Ele responde, sua vida nunca mais será a mesma. O que essa história nos ensina? A história de Bartimeu não é apenas um relato bíblico, mas um ensinamento vivo sobre fé, persistência e o poder do clamor. Dentro desse encontro entre um homem necessitado e o Mestre dos Mestres, há lições profundas que podem transformar a forma como encaramos nossos desafios e buscamos a Deus. 1. O clamor atrai o olhar de Deus. Quando Bartimeu gritou por Jesus, ele estava em meio a uma multidão barulhenta. Havia muitas vozes ao redor, muitos sons misturados, mas o grito de fé daquele homem cego chegou aos ouvidos do Senhor. Isso nos ensina que nenhuma oração sincera passa despercebida para Deus. Você pode achar que seu pedido é pequeno demais, ou que há outras pessoas com problemas maiores do que os seus, mas saiba que Deus ouve cada clamor individualmente. Mesmo quando o mundo tenta te calar, quando as circunstâncias dizem para você desistir, não pare de clamar. O diabo tentará colocar dúvidas no seu coração, fará você acreditar que Deus não está te ouvindo, que sua oração não faz diferença. Mas lembre-se, o inimigo só quer silenciar aqueles que estão prestes a viver um milagre. A Bíblia diz em Jeremias 29:12: "Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei." Isso significa que Deus está atento ao seu chamado. Ele inclina os ouvidos para ouvir a voz daqueles que clamam com fé. 2. Deus responde a quem o busca com fé. Uma coisa é clamar apenas por desespero, sem acreditar na resposta. Outra coisa é clamar com fé, sabendo que Deus tem poder para transformar qualquer situação. Bartimeu não apenas gritou o nome de Jesus, ele acreditou que um encontro com ele mudaria sua história. Muitas pessoas oram, mas continuam duvidando. Pedem um milagre, mas deixam a incredulidade dominar. Mas Jesus nos ensinou que a fé move montanhas. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6.
Se você clama, mas não acredita que Deus pode agir, você está apenas repetindo palavras. Mas se você clama com fé verdadeira, confiando que o Senhor é poderoso para responder, então sua oração tem força, seu clamor tem impacto e sua vida pode ser transformada. 3. O milagre acontece no tempo de Deus. Essa é uma das partes mais difíceis de entender e aceitar. Às vezes, clamamos, mas a resposta parece demorar. Olhamos ao redor e perguntamos: por que Deus ainda não respondeu? A verdade é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se Bartimeu tivesse desistido quando as pessoas mandaram ele se calar, ele teria perdido a oportunidade do milagre. Se ele tivesse pensado: se Jesus não me respondeu da primeira vez, então é porque não quer me ouvir, ele teria permanecido cego. Quantas vezes nós desistimos porque a resposta não veio no momento em que queríamos? Quantas vezes deixamos de clamar porque achamos que Deus está demorando? Mas a Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3:11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Isso significa que Deus sabe o momento certo de agir. Às vezes, Ele está preparando o terreno, moldando nosso coração, fortalecendo nossa fé antes de liberar a bênção. Se a resposta ainda não veio, não significa que Deus te esqueceu. Significa que Ele está trabalhando, cuidando dos detalhes, preparando algo maior do que você pode imaginar. Bartimeu não sabia se Jesus iria curá-lo naquele dia, mas ele não perdeu a chance de clamar. Ele não permitiu que o tempo de espera o desanimasse. E por isso, ele recebeu seu milagre. Se você tem esperado por algo, se você tem clamado e parece que nada muda, não desista. O seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Continue orando, continue crendo, continue clamando, porque quando Deus responde, Ele muda vidas, Ele transforma histórias e Ele faz muito além do que podemos pedir ou imaginar. Se você tem clamado a Deus, mas sente que nada mudou, não pare. Seu clamor está chegando aos céus e a resposta de Deus virá no tempo certo. O que acontece quando clamamos com fé? Quando você clama com fé, o céu se move ao seu favor. Não é apenas um pedido aleatório, não é apenas um grito de desespero, é um ato de confiança total no poder de Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa que quando você clama, Deus não apenas responde, mas revela mistérios, abre portas e traz respostas que você nem imaginava. Clamar a Deus é um reconhecimento de que somos dependentes dele. É um ato de humildade, de rendição. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Ele ouve cada palavra, vê cada lágrima e responde na hora certa. Se você tem algo dentro de você que precisa ser entregue ao Senhor hoje, não segure mais. Fale com Ele agora mesmo. Diga: Senhor, aqui estou, clamando em oração. Eu preciso da tua resposta, do teu socorro e da tua paz. Oração poderosa, entregue seu clamor a Deus. Agora, feche seus olhos, respire fundo e ore comigo. Pai amado, aqui estou, clamando em oração. Eu sei que Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Sei que Tu ouves cada palavra, cada súplica, cada lágrima que cai dos meus olhos. Senhor, eu não quero carregar esse peso sozinho, entrego tudo a Ti. Meu coração, minhas preocupações, minhas dores e incertezas. Senhor, fortalece minha fé para que eu não desista no meio do caminho. Dá-me paciência para esperar Tua resposta e sabedoria para entender Teu tempo. Eu creio que Tu já estás agindo, mesmo que eu ainda não veja. Eu descanso em Ti e confio na Tua vontade. Toma a minha vida em Tuas mãos, pois eu sei que estás comigo. Em nome de Jesus, amém. Chamada para a ação, declare sua fé. Agora, quero te convidar a um ato de fé. Se você crê que Deus está ouvindo seu clamor, escreva nos comentários: Senhor,
Eu clamo a ti e confio na tua resposta. Isso não é apenas um comentário, é um ato de entrega. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembre-se, seu clamor nunca será ignorado. O Senhor já está trabalhando na sua vida. A resposta de Deus vem, confie no tempo dele. Talvez agora você esteja se perguntando, eu já clamei, já orei, já pedi, mas por que ainda não vi a resposta? Eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus nunca se atrasa. O tempo dele é perfeito, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Lembre-se de que quando você planta uma semente, ela não cresce imediatamente. Antes de vermos o broto nascer, existe um processo invisível acontecendo debaixo da terra. Deus está agindo no seu clamor, mesmo que você ainda não veja os frutos. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e muitas vezes Ele está preparando algo muito maior do que imaginamos. Às vezes, Ele nos faz esperar porque está moldando nosso coração, fortalecendo nossa fé e nos ensinando a depender totalmente dEle. Se Deus ainda não respondeu do jeito que você esperava, não significa que Ele te esqueceu. Significa que Ele está preparando algo melhor. O seu clamor não é em vão. Deus vê cada oração, ouve cada palavra e conhece cada detalhe da sua vida. O que Ele começou, Ele vai completar. Mas enquanto a resposta não chega, continue confiando, continue orando e continue clamando. Porque quando Deus responde, Ele faz infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. O seu clamor chegou aos ouvidos de Deus. Agora que você ouviu essa mensagem, não deixe essa palavra sair do seu coração. Deus já está agindo e o que você precisa fazer é permanecer firme, confiando que Ele tem o melhor para a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: o meu clamor chegou aos ouvidos de Deus. Isso é um ato de fé. É você dizendo: eu creio que Deus já está movendo as coisas ao meu favor. E mais, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez Deus esteja te usando para fortalecer a fé de alguém que está prestes a desistir. Se você quer continuar recebendo palavras de fé, esperança e motivação, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que Deus te abençoe e que você nunca se esqueça: o seu clamor não é ignorado. A resposta de Deus está a caminho.